Então, a organização, mais uma vez, não é simplesmente guardar a bagunça. Muitas pessoas acham que é só guardar um monte de bagunça dentro de caixas organizadoras lindíssimas, ou dentro de gaveta, dentro de armário, esconder a bagunça que está organizado. Não, não é assim que a organização funciona. A organização significa encontrar uma solução para uma necessidade específica que você tenha. Isso vale para as coisas da sua casa, como então o armazenamento de talheres na cozinha, roupas no guarda-roupa, a sua mesa de trabalho, se você trabalha em casa, seus livros, discos, o que quer que seja, que você tenha de objetos em casa, mas também se refere aos compromissos da sua vida, também se refere aos projetos que você tem, e não é possível organizar nada sem destralhar antes. Porque assim, se você simplesmente ignora essa etapa de destralhar e apenas guarda a bagunça dentro desses espaços de armazenamento, você não encontrou soluções de organização, você só escondeu a bagunça. Por isso que organização é diferente de arrumação. Arrumação é você guardar as coisas. Ok, você esconde a bagunça, seja na sua agenda, seja no seu e-mail, seja na sua gaveta da bagunça na cozinha. Mas se você não passa por essa etapa de destralhar, você não consegue efetivamente organizar, que é encontrar soluções para aquilo que fica, que precisa ficar. E quando eu falo sobre destralhar, muitas pessoas falam assim, mas o que é tralha? Então, tralha é uma palavra que tem um tom pejorativo. Por quê? Porque a tralha representa tudo aquilo que você tem, mas que está na sua vida, mas que não te serve mais, que você não usa mais, que não tem mais sentido, que não combina mais com a vida que você tem. E isso vale para absolutamente todas as áreas, tanto na sua casa quanto na vida e no trabalho. Então você pode ter tralhas físicas como tralhas emocionais, né? Isso é muito normal, aliás. Toda vez que você identifica alguma coisa na sua vida que esteja te incomodando, que você sinta que não faça mais parte da sua vida, é legal fazer uma investigação para ver se isso é tralha. E como que a gente faz uma investigação para saber se isso é tralha? Tem alguns critérios de avaliação. Esses critérios são pessoais. Algumas pessoas podem usar o critério da Marie Kondo, por exemplo. Isso me traz alegria? É um bom critério. Não é um critério subjetivo, mas é um bom critério para começar. Então você pode avaliar se um projeto que você tem na sua vida te traz alegria. E se ele não te traz alegria, você pode questionar a existência desse projeto. De repente, um relacionamento, isso me traz alegria? Isso vale também para um vestido que você tenha no seu guarda-roupa, que você não sabe se você fica com ele ou não. E aí você não sabe se você destralha ou não. O vestido está em bom estado, às vezes você comprou, nunca usou, tá lá com a etiqueta ainda, mas você nunca usou, já faz 2 anos que você comprou e você fica, por que eu não usei? Ele me traz alegria? Às vezes não, às vezes você comprou ali num impulso e tal, ele é até muito bonito, mas não combina com você. Então, esse é um critério. Você pode ter os seus próprios critérios, e é isso que eu quero trazer, essa liberdade da organização para você. Você pode ter os seus próprios critérios de destralhamento, e você pode ter critérios personalizados para as diferentes categorias de coisas. Então você pode querer ter um critério para utensílios de cozinha que seja, eu nunca usei isso aqui desde que eu me mudei. Daí você se mudou há 8 anos. E aí você nunca usou. Esse pode ser um critério para você se desfazer de alguma coisa. Para os seus livros, por exemplo, pode ser que o critério seja outro. Pode ser que o critério seja, já li, não lerei mais. Ou nunca li, nem lerei, sabe assim? Comprei na empolgação e não pretendo ler. Ou também pode ser um critério que eu gosto muito, que é, este livro representa a pessoa que eu sou e que eu quero ser no futuro? Ele é um livro de referência para mim, que ainda vai ser útil para mim? Então esse é um outro critério. Quando você for avaliar, por exemplo, projetos, da sua vida e compromissos que você tem na sua agenda, você pode ter um critério que seja... esse compromisso ou esse projeto está alinhado com os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? Para você saber se você mantém ou não. Então, para que você possa pensar numa organização, é necessário que você destralhe antes. Porque se você não destralhar, você vai acabar ocupando espaço, seja na sua casa, seja na sua vida, seja no seu trabalho, no seu tempo ali de trabalho, na sua rotina, com coisas que não fazem mais sentido para você. Então essa primeira avaliação é fundamental. Se você não faz essa primeira análise para saber o que não faz mais sentido nessas 3 macro áreas da sua vida, que são vida, casa e trabalho,
você não vai conseguir encontrar soluções. Vou dar um exemplo para vocês, né? Então, imagina só que eu vou pegar o exemplo aqui, ó, a Tati colocou, eu tenho muitos livros para ler não obrigatórios, não me organizo para isso, estão empilhados. Vou pegar o seu exemplo, tá, Tati? Obrigada por compartilhar. Imagina só que a Tati, ela vê aquele monte de livro empilhado que dá nervoso pra ela, porque ela gosta de ter as coisas arrumadas. E aí ela fala assim, não, já sei, eu vou comprar uma estante nova pra guardar todos esses livros. Já aconteceu isso com vocês? Comenta aqui no chat. Daí ela compra a estante tem um custo. Ela tem um custo de dinheiro e um custo de espaço na sua casa, porque é uma estante a mais, né, uma coisa a mais. E aí chega a estante, ela coloca os livros lá. Isso significa que ela vai ler os livros? Não. Ela tá falando que o problema dela aqui é que ela tem muitos livros para ler, não se organiza para isso e daí eles estão empilhados. Então ela pode arrumar os livros na estante e assim, eles não vão mais ficar empilhados, eles vão estar arrumados. Então esteticamente tá arrumado, tá ok. Mas não tá organizado, porque para ser organizado, precisa passar por essa etapa do destralhamento antes. Então você pode elaborar alguns critérios para você, Tati, pessoais, que te façam avaliar esses livros que você tem. E aí você pode pensar assim, bom, esse livro aqui eu não pretendo ler, então esse já é um critério para você separar para doação, por exemplo, ou para venda, ou como você preferir tirar esse livro da sua casa. Você pode ter outros critérios, tipo, já li, mas não quero ler de novo. Já li, quero reler, mantém. Então, lista esses critérios. E aí, se você tiver muitos e muitos livros mesmo, eu sei bem como é, você pode fazer esse exercício aos pouquinhos, ou você pode querer reservar um sábado na sua casa para fazer essa análise. O que eu recomendo é que você não faça correndo, porque quando a gente fica querendo fazer esse destralhe todo de uma vez, a gente pode se desfazer de coisas meio que na pressa ali de avaliar, que a gente se arrepende depois. Tudo bem se arrepender depois se for uma coisa baratinha, que você consegue repor. Eu mesma já doei livro que eu achei que eu não fosse mais usar, porque eu tinha saído, por exemplo, da faculdade de comunicação, e aí quando eu fiz o mestrado em comunicação, eu comprei ele de novo, porque eu não sabia que eu ia fazer o mestrado em comunicação. Tudo bem, pode acontecer, mas é exceção, né? Não se deixa pegar por isso. Eu sei que as pessoas, de modo geral, têm bastante dificuldade com o desapego de alguns itens. Então, o que eu diria é para você não começar com itens que têm um valor emocional muito grande para você. Se são coisas que você tem dificuldade de desapegar, não começa por elas. Começa por outra categoria de coisas na sua casa. E aí você pode me perguntar, Thaís, mas você acha então que é melhor começar por coisas da casa do que por projetos, etc. Aí você que sabe onde está o seu gargalo no momento. Mas eu diria que sim, é mais fácil começar por itens físicos, porque você está pegando o negócio na mão. É mais factível. Então você consegue avaliar melhor aquilo. Fora que, para muitos objetos, você tem um desprendimento maior. Então, por exemplo, se você for avaliar a sua caixa de ferramentas, ou utensílios de cozinha, como eu falei, potes de cozinha, ou, produtos de limpeza, coisas nesse sentido, talvez você tenha um apego menor do que se você estiver falando de lembranças de viagens, livros, discos, sei lá, o que você tiver de coleção, entende? Então deixa tudo que for mais emocional por último, porque daí você já vai ter desenvolvido um critério bom ali para avaliar o que você vai manter ou não, e quem sabe dá até para manter esses itens que você tem um apego emocional maior. Eu não sou contra ter apego emocional a objetos. A nossa vida é claro que quando a gente morrer a gente não vai levar nada, mas até a gente morrer a gente vai viver essa vida material e a gente tá cercado por coisas que nos fazem bem. Então tá tudo bem ter essas coisas, você olhar para algo que te lembre uma coisa boa e você manter aquilo, não é tralha. E aí fica também uma outra dica para saber se uma coisa é coleção ou tralha, é se você consegue cuidar daquilo, que tem esse ponto. Às vezes a gente tem uma coisa que a gente acha que é uma coleção, mas a gente não tá conseguindo cuidar, e aí é para repensar realmente se dá para conseguir solucionar aquilo ou se não vale a pena manter. Porque às vezes a gente tá pelo apego da posse mesmo do objeto, sabe? Então acho que vale a pena fazer essa reflexão. E aí, uma vez que você consiga fazer esse destralhamento em casa, ele é muito poderoso. Eu acho que, se eu começar a perguntar, a gente vai ter vários exemplos aqui de pessoas que vão dizer que, quando começaram a fazer esse tipo de destralhamento em casa, começaram a destralhar um monte de outras coisas em outros aspectos da vida. Tem mulher que corta o cabelo curtinho, perde peso, desfaz relacionamento, pede demissão, muda de carreira, sabe assim?
eu vejo isso acontecer muito, muito, porque esse processo de destralhamento desenvolve na gente internamente alguns critérios do que a gente considera aceitável na nossa vida hoje ou não, sabe? E aí não tem como isso não respingar em outras áreas da vida, porque você começa a questionar, poxa, sei lá, tô guardando esse objeto aqui porque ele diz respeito a uma época da vida que eu não vivo mais, e olha só, também eu tô me apegando a determinada pessoa por conta disso, mas não é uma coisa, um relacionamento que me faz feliz, que me nutre, que eu sinto que eu contribua também. Então, claro que a organização pode te despertar esses pensamentos. Aí você leva para sua terapia, você vai discutir com um profissional adequado de psicologia todos esses aspectos. Por isso que a gente sempre tem na nossa equipe psicólogos aí de plantão para a gente poder lidar nas aulas com os alunos. A gente faz terapias em grupo, tudo. Mas o ideal é que você faça um acompanhamento individual se você sentir que você realmente tem alguma trava ali que possa ser resolvida por um profissional assim, tá bom? Especialmente nesse caso, às vezes, da tralha em casa, muitas pessoas me falam, Thaís, eu vivo com uma mãe acumuladora, ou meu marido é muito acumulador, como que eu faço? Se isso for realmente um problema, tem que levar, né, para um tratamento individual específico, para tratar o que está acontecendo, porque muitas vezes essa coisa de acumular tralha diz respeito a algum trauma pessoal que a pessoa tem, né, de escassez e tudo mais. Então, não é simplesmente falar para a pessoa sair descartando as coisas. Tem que investigar para a pessoa se entender. Às vezes ela nem vai se desfazer das coisas, mas pelo menos ela entende por que ela guarda tanta coisa. E isso vai ser importante para ela, ou para você, se for o seu caso. Né? Porque veja, pegando o exemplo dos livros ali, da Tati. Se ela faz esse destralhamento dos livros dela, suponhamos que ela tenha 100 livros e ela destralha e fica com 30. Olha quanto espaço de armazenamento ela não vai economizar só por conta desse exercício. O segredo do destralhe não está em você se desfazer das coisas. Está em você abrir espaço para aquilo que realmente importa, que é o que fica